Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, aquele mesmo convite de sempre para você que nos escuta aqui no podcast seguir as outras plataformas do Itaú Views. A gente cria conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no Telegram. Bom, o tema de hoje é a Argentina. A ideia é entender o cenário macro da Argentina, falar um pouco sobre oportunidades de investimento que parecem cada vez mais atrativas depois desse turnaround que a gente viu na condução política econômica do país. E cada vez mais gestores aqui no Brasil, inclusive, têm olhado para essa tese. Na última semana, a gente recebeu aqui em São Paulo o Ricardo Cavana, que é estrategista de Argentina aqui no Research do Itaú BBA, e ele esteve aqui para participar de um roadshow com vários investidores institucionais e tentar trazer um pouco os principais insights aí sobre a economia argentina e também sobre as oportunidades de investimento, principalmente em bolsa. E hoje a gente aproveita a oportunidade para trazer aqui para o Itaú Views esses mesmos insights e também trazer um pouco de como está o humor dos investidores para a Argentina. Ricardo, tudo bem? Bem-vindo. Marcelo, tudo bem? Obrigado. Prazer contar com a sua participação. Acho que não teria um speaker mais bem credenciado para falar sobre a Argentina. Então, uma sorte a gente aproveitar um espaço na tua agenda aqui para fazer esse papo. E antes de a gente falar um pouco da tese, dos indicadores econômicos, queria te perguntar como você resume um pouco o humor dos investidores usando como amostra as reuniões que você teve aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os investidores estão perguntando muito pelas eleições. Então eu diria que tem muito interesse para saber o que pode acontecer na frente política. E é importante porque as eleições também abrem a porta para o que pode acontecer depois na Argentina em termos macroeconômicos, não? Então temos duas datas muito importantes. Na primeira, no domingo 7 de setembro, onde a Argentina vai votar para renovar as legislativas da província de Buenos Aires, onde mora 37% da população. E outubro 26, vão ser as legislativas a nível nacional para renovar a metade da Câmara de Deputados e um terço do Senado. E a sorte das eleições vai ser bem relevante para o que possa acontecer depois na Argentina. Perfeito. E olhando um pouco para a parte econômica, a gente viu avanços importantes aí na parte de redução de inflação, a parte de câmbio também. Como você enxerga a economia argentina hoje? A gente discute um pouco de desaceleração, mas qual que é o resumo que você faz dessa nova condução econômica até aqui? Eu diria que a principal novidade é que a Argentina tem uma situação fiscal equilibrada. É uma exceção total, mas 200 anos de história. E o governo, quando assumiu, a Argentina tinha um déficit fiscal de 5% do PIB, mais um déficit quase fiscal de 15% do PIB. Hoje a Argentina tem contas fiscais equilibradas e um balanço do Banco Central bastante sano já. Então, um cenário novo, de curto prazo. Claro, não é uma transição que seja uma reta e neste momento a economia fica crescendo ano contra ano, mas mês contra mês está desacelerando por conta de taxas de juros que estão muito altas. Esse era outro ponto que eu ia falar com você, né? Um pouco da condução da política monetária, juros altos e como que as perspectivas para a política monetária devem, inclusive, reverberar para o mercado de créditos, mercado de renda fixa na Argentina e, claro, para balizar um pouco o interesse de investidores também internacionais. Hoje, a prima soberana na Argentina é 700 pontos. Então, a Argentina ainda não tem um acesso pleno aos mercados internacionais. Então, por exemplo, se uma empresa tem que pagar dívida, o governo tem que pagar serviços da dívida pública,
todo sai da Bolsa das Reservas. Nesse contexto, temos poucos dólares e muitos pesos potencialmente demandando dólares. Então, a sua pergunta, eu acho, o primeiro passo para a Argentina vai ser acessar novamente os mercados internacionais. E as eleições são importantes porque podem dar a sinal do grau de apoio da população para manter contas fiscais equilibradas. Se esse fosse o caso, eu acho, após as eleições, poderia cair os spreads dos bonos, a Argentina acessar os mercados, isso trazer confiança, baixar a taxa de juros e a dinâmica de crédito começar. A Argentina tem um mercado de crédito muito pouco desenvolvido. Crédito sobre o PIB é somente 9%. O potencial é gigantesco, baixo as condições ótimas, não? Ou positivas. Perfeito. E a gente comentou a melhora nos indicadores econômicos, em contrapartida, toda a incerteza com a proximidade de eleições legislativas que podem, enfim, impactar a condução, a formulação das políticas. Mas como é que fica o investidor nessa equação? Ele já está, enfim, aportando, interessado de uma maneira mais vigorosa na Argentina, ou você acha que ainda há receio? E como esse investidor está se comportando? Receio, certamente receio. Acho interessante para aqueles investidores que estão dispostos a tomar o risco para investir em um mercado que é muito particular, porque a Argentina não é um mercado emergente, é um mercado standalone, não? Uma qualificação que somente uns poucos países têm. Isso acontece porque a Argentina não tem mercado de crédito, tem controle de capitais. E eu vejo o lado positivo, porque se vai para um lado mais normal, o potencial de melhora é tremendo. Mas os investidores, se eu olho o mercado de equities, os fundos de investimento locais somente têm 3% dos seus ativos em equities, muito pouco. Os long only estão fora, porque a Argentina não é um mercado emergente. Os hedge funds investiram com expectativas de Milei ganhar, mas agora tem receio após a sorte das eleições. O que tento dizer que, desde um ponto de vista de posicionamento técnico, muito poucas pessoas hoje têm investimentos na Argentina. E eu acho muito interessante, porque também as valuações que temos no mercado de equity na Argentina são muito mais baixas que em outros momentos. Perfeito. E agora, aprofundando um pouco o papo em equities aqui, a gente viu que as principais ações tiveram uma queda considerável aí, entre 20% a 45%, desde os picos de janeiro, que foi o momento que marcou toda aquela euforia com a mudança política. Mas agora a gente já falou em outras perguntas sobre os reflexos das eleições, a cautela do investidor. Então eu queria perguntar como você projeta o ambiente político e como o mercado tem precificado essas eleições, dado que talvez já tenha realizado um resultado lá no começo do ano, agora com esse desconto, talvez a situação se apresente como uma janela. Como você está vendo isso? Bom, minha opinião é uma janela onde a oportunidade fica dada pela possibilidade de que após as eleições as expectativas são que a Argentina fique por o caminho de equilíbrio fiscal. As avaliações são muito baratas em termos históricos comparado com outros períodos onde as expectativas ficaram positivas. Dar uma ideia, por exemplo, no setor bancário. Hoje os bancos estão a 1,3 valor livre. No momento de euforia, por exemplo, com Macri, chegaram acima do 3. O ano passado, com a euforia com Milei, acima de 2, 2,5. Então, para mim, o mercado está muito descontado. O que dá um potencial interessante se o rumbo das políticas na Argentina fica no caminho de equilíbrio fiscal. Certo. E você trouxe um pouco esse olhar de valuation comparando com média histórica e o exemplo do setor de bancos. Se a gente também comparar, dadas as dificuldades dessa comparação, mas com os peers da Argentina aqui e outros mercados com similaridades, se a gente pegar como exemplo bancos, que é um segmento
que é mais fácil de fazer esse tipo de comparação em diferentes geografias, isso se torna ainda mais atrativo? Você acha que o investidor faz esse tipo de avaliação comparativa colocando a Argentina em para outros emergentes? Eu acho a Argentina muito particular pela volatilidade que historicamente ha mostrado, não? Mas eu acho que o caso que faz a Argentina atrativa é o potencial de crescimento de crédito. 9% do PIB. Chile, Brasil, Peru, Colômbia, México, são todos mercados muito mais desenvolvidos. E a renda per capita argentina está num nível comparável com o mais alto da região. Então, não tem razonabilidade. E eu acho que na história fala que situação de déficit fiscal contínuo tiram o crédito para o governo. Agora temos a possibilidade, com contas fiscais sanas, que o crédito cresça para o setor privado. Então, eu acho que o investidor vê o potencial do crescimento que tem a Argentina em termos do crédito. E poderia pagar avaliações mais altas se acha que o crescimento vai ser sustentável e possível. Então, cada vez que a Argentina começa um período de euforia, as avaliações vão para cima de 3 vezes o valor livre, que em outros mercados talvez seja mais difícil. Ótimo. E é para a gente tentar deixar um mapa para o investidor que, a despeito da volatilidade, das incertezas, quer tentar montar uma posição em Argentina. Quais seriam as ações com maior potencial, as top picks na sua visão? Tanto single names aí, como também setores que se destacam. Primeiro setor para mim é o financeiro, os bancos, porque mostram muito, de um jeito muito direito, as melhoras nos spreads soberanos. O segundo setor interessante é energético, dado que a Argentina, a produção de petróleo vai crescer por muitos anos, e de gás também, produzindo recursos não convencionais em Vaca Muerta. Tem um componente de preço de petróleo também, então os bancos é puro Argentina, petróleo e Vaca Muerta, mais preço de petróleo. Mas nossos top picks são Grupo Galícia, Vista no setor de petróleo, gostamos de Loma Negra no setor da construção, Bima, bem interessante, o B3 argentino, em um mercado que tem muito por crescer. E seriam nossas principais recomendações. Perfeito. E para fechar uma mais difícil aqui, a gente até comentava isso antes de começar a gravação, até esse exemplo, inclusive, um importante gestor aqui brasileiro comentou o case de Argentina como talvez sendo o maior turnaround da década, investimentos que, de acordo com algumas premissas deles, poderiam bater mais de 10 vezes a valorização. Queria te perguntar, você que olha isso mais de perto, sente mais essa temperatura local, como você projeta esse cenário num horizonte mais de médio e longo prazo? Você acha que todas essas mudanças elas vão conseguir se solidificar de forma estrutural? Você acha que a gente deve ter um crescimento mais robusto do mercado de capitais, da valorização das companhias? E quais são os principais riscos que podem colocar em xeque essa trajetória otimista aqui que a gente esboçou na última pergunta? Eu fico entusiasmado pelo potencial que a Argentina tem. O país não cresce desde 2011. Então, infraestrutura, setor financeiro, petróleo e gás, retail, todo varejo, todo pode crescer muito na Argentina. A sua pergunta se estamos em presença de uma mudança estrutural, temos, minha opinião, uma grande oportunidade de construir uma mudança estrutural, mas vai levar muito esforço. Então, agora temos, por exemplo, as eleições. Após as eleições, o que segue são a reforma trabalhista, de aposentadoria, simplificações tributárias, muito trabalho por diante.
mas eu acho um momento interessante. Não lembro uma situação onde o país tem equilíbrio fiscal como uma convicção de mantê-lo a qualquer custo, uma situação de conta corrente bem razoável, um déficit pequeno, que está coberto por FDI. Então, não vai ser um caminho linear, não. Vai levar trabalho, vai levar muita negociação, vai levar muita negociação na política, muito consenso, vai levar tempo, vai ter subidas, descidas, mas eu acho que estamos à frente de uma oportunidade que eu acho bem, bem importante que seja um câmbio estrutural. Perfeito, acho que a gente conseguiu trazer um bom panorama aqui de Argentina para quem tem curiosidade nessa tese. E antes de concluir, eu queria novamente agradecer a participação do Ricardo aqui com a gente. Valeu, Ricardo. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado.